Então, vamos lá. Ó, vou começar a leitura do texto. Vocês acompanhem com o dedinho aí, vai passando o dedinho onde a Pro está lendo, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, mas é dúvida sobre a prova, tá? É uma dúvida importante que vocês tiverem aí, levanta a mão, tá bom? Mas espero eu explicar a prova primeiro, tá? Então, fiquem tranquilos, são exercícios que vocês já fizeram no caderno, não tem nada difícil aí, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Aliás, vou ler o texto primeiro, desculpa. Depois que eu ler o texto, a gente começa. Então, ó. O homem, seu filho e o burro. Acompanha passando o dedinho, que fica mais fácil de encontrar onde a Pro está, tá bom? Então, ó. Um homem ia com o seu filho levar um burro para vender na cidade, quando ouviu de um rapaz que deveria pôr seu filho montado nele. Então o rapaz falou, põe o seu filho montado em cima do burro. Então ele pôs o filho e foi lá, pocotó, 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 né? Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro. Continuaram seu caminho, quando um jovem senhor deu-lhe a ideia de montar ele no burro e deixar seu filho, que era mais novo, ir caminhando. Então, o que o homem fez? O homem tirou o filho de cima do burro, montou ele em cima do burro e eles continuaram o trajeto. Pocotó, pocotó, o menino andando e ele em cima do burro. Quando eles encontraram duas mulheres que o criticaram, brigaram com ele por deixar o seu pobre menino andar, caminhar sozinho. Então, ouvindo aquilo, o homem fez o menino montar no burro, na frente dele, para continuar até a cidade. Então, os dois estavam em cima do burro lá. Pocotó, pocotó, pocotó. Quando um viajante alertou-lhe para que, se caso ele quisesse vender o burro, ele deveria, então, carregá-lo nas costas. Então, na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro e lá se foram, pai e filho aos tropeços, carregando nas costas. Então, imagina um burro, que é igual um cavalo, né? Bem grandão. Eles amarraram o pé dele e levaram no colo. Imagina isso? Imagina. Pesado, né? Quando eles chegaram na cidade, todo mundo riu tanto que o homem, enfurecido, ele ficou bem bravão, pegou o filho dele, pegou o burro e voltou para casa. Então, ele não vendeu nada, né? Ficou tão nervoso, também o caminho inteiro, todo mundo dando ideia para ele. Tira o burro, põe o burro, monta no burro, desce do burro. Ele ficou nervoso. Chega. Decidiu ir embora. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Vocês vão retirar do texto. Só uma pergunta. Vocês já colocaram o nome completo de vocês? Nome completo de vocês? No cabeçalho com caneta azul? Hein, Marcos? Caneta azul no cabeçalho? Já fizeram isso? Então faz. Ô, Pro. Não, Vini. Calma aí, hoje é dia de prova. Calma, um de cada vez. Então, de novo, cabeçalho com caneta azul. Vocês precisam prestar atenção nas minhas orientações, tá? Caneta azul no cabeçalho, nome completo. É o seu nome e o seu sobrenome no cabeçalho, com caneta azul. Tudo bem? Então, eu vou explicar a prova inteira, Vini. A prova começou agora, Vini. Eu só li o texto. Não, é a prova de português, Vini. Pega a prova de português. Eu cheguei atrasado. Não tem problema, amor. Não tem problema. Não, eu só li o texto, tá? Agora eu vou explicar a prova toda. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Não sai falando, atropelando a Pro, porque aí eu tô explicando uma coisa, você fala junto, ninguém entende nada. Então, levanta a mãozinha, aí eu deixo você falar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício, o que você vai fazer? Eu vou explicar a prova inteira. E aí, depois que eu explicar a prova toda, a gente volta a fazer a prova, tá bom? Então, vamos lá. No número 1, você tem que retirar do texto. O que é isso? Você vai copiar do texto
Você vai copiar do texto 2 palavras que forem paroxítonas, na primeira linha aí, na primeira florzinha, e 2 palavras que forem oxítonas. Só que eu vou dar uma dica, não precisa procurar no texto inteiro, não. Nas 2 linhas, as 2 primeiras linhas do texto, já tem palavra paroxítona e já tem palavra oxítona. Então, não precisa procurar no texto inteiro, senão perde muito tempo, tá bom? Então, ó, vou dar um exemplo. Então, ó, a primeira linha tem a palavra homem. Então, ó, homem. Perceberam qual é a sílaba mais forte? Então, você vai pegar a palavra homem e aí você vai copiar. Ou você vai pôr na parte da paroxítona, ou você vai pôr na parte da oxítona. E aí você vai fazer isso sozinho depois, tá bom? São 2 paroxítonas e 2 oxítonas. Deu para entender? Deu para entender? Então tá bom. Exercício 2. Qual foi a ideia que o jovem senhor deu ao homem? Então você vai voltar lá no texto. Vai ver qual foi a ideia que o jovem senhor deu para ele, que tá lá no começo. E aí você vai copiar a ideia que ele deu. Ó, um jovem senhor deu-lhe a ideia de. Aí você vai copiar a ideia que esse jovem senhor deu, tá bom? Não precisa fazer agora, mas daqui a pouco. Vira todo mundo a folha aí. Deixa eu explicar o 3. Vira a folha. Exercício 3. Qual foi a crítica das 2 mulheres que o homem encontrou no caminho? Ele encontrou 2 mulheres que brigaram com ele. Falaram, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, o que elas falaram, você tem que copiar aí. Então, você pode virar, olhar no texto para copiar, tá bom? É só uma frase, é só uma linhazinha que você vai copiar aí, tá bom? E no 4, o que aconteceu quando eles chegaram à cidade? Isso aí todo mundo sabe, né? Aí vocês vão escrever o que aconteceu. Tem 2 linhas, não tem? Então, na primeira linha, você vai escrever o que aconteceu. E na segunda linha, você vai escrever por que isso aconteceu. Então, quando eles chegaram lá, lembra? Aí aconteceu uma coisa. Aí vocês vão escrever aí. Por que aconteceu isso? Vocês vão escrever na linha de baixo. Tá bom? Exercício 5. Esse exercício vocês já fizeram no caderno. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que separar a sílaba. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui na lousa. Eu vou pôr um exemplo aqui na lousa, tá? Fê, só um minutinho. Deixa eu só colocar esse exemplo aqui, eu já deixo você falar. Então, ó. Você vai separar a sílaba. Ó. O. Tá? Então, aqui é só um exemplo, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai classificar o encontro vocálico. Você vai me dizer se é ditongo. Neste caso é ditongo, tá vendo? Mas aí, com as palavras que você tem aí, você vai escrever se é ditongo, se é tritongo ou se é hiato. Depois que você classificar qual é o encontro vocálico, circula ele para você não se perder, tá? Depois que você classificar, você vai colocar a quantidade de letra e a quantidade de fonema. Quantidade de letra é fácil, é só contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode colocar 7, L. L de letra. Não precisa escrever letra, tá bom? E aí você vai colocar fonema. No caso dessa palavra aqui, também são 7 fonemas. Aí você pode colocar 7 F de fonema, tá? Então, esse exercício 5 é para separar, classificar se é ditongo, tritongo ou hiato e colocar a quantidade de letra, colocar a quantidade de fonema. Esse exercício aí é trabalhoso, tá bom? Deu para entender o que fazer no 5? Fê, você quer falar? Pode falar. Toma cuidado para não falar uma resposta, tá bom? Pode falar, Fê. Ô, Pro, quando você estava falando, eu estava fazendo tipo, as outras atividades anteriores da prova. Então, Fê, não é para você fazer nada agora. Eu estou explicando. Para você prestar atenção na minha explicação e depois você começa a fazer a prova, tá bom? Beleza? Então, ó, esse é o exercício 5, tá? No exercício 6,
Todo mundo olha aí o 6. Ronaldo quer falar com a Pro? Pode falar. Banheiro. Na hora da prova, Ronaldo? Vai, né? Mas eu vou continuar explicando. Você vai perder a explicação. Pode ir? Então, vamos lá. No exercício 6, vocês vão colocar as palavras em ordem alfabética. Então, tá vendo aí que tem amizade, amor, união, fraternidade, perdão, Páscoa, compaixão e carinho? O que você vai ter que fazer? Você vai colocar essas palavras em ordem alfabética. Então, é só olhar a primeira letrinha da palavra e colocar em ordem. Só que presta atenção, amizade e amor começa com A. Então, você vai ter que ver qual vem primeiro, amizade ou amor, tá bom? Deu para entender? Pode fazer essa agora que eu espero. Vamos fazer as 6 juntas, vai. Ó, quem vem primeiro, amizade ou amor? Se o A, todo mundo sabe que vem primeiro, então tem que ver o M. Isso, só que amizade e amor também tem M. Então tem que ver o O ou o I. E aí você vai descobrir se você vai escrever amizade ou amor primeiro, tá bom? Pode fazer os 6 que eu espero. E aí você tem que pôr as 2 palavrinhas com A. Depois tem que pensar, tem palavra com B? Não. Qual é a próxima letra do alfabeto? C. Ah, então é com C. E assim vai, tá bom? Tem 2 com C e 2 com P. Presta atenção aí, para não fazer errado. Olha a segunda letra, olha a terceira letra, tá bom? Pode fazer agora. Vai fazendo aí que eu estou de olho, tá bom? Quem já terminou o 6, pode ir fazendo de cima o 5 se quiser, tá bom? Pode ir fazendo o 4, vai adiantando aí o que você quiser, tá? Porque depois vocês vão ter que conferir para ver se está faltando alguma coisa, se vocês fizeram direitinho, mas vocês vão conferir. Não é para a mamãe conferir a sua prova, hein? Vocês vão conferir a prova de vocês. Babi, conseguiu aí fazer as palavrinhas em ordem alfabética? Faz um joia para Pro. Ah, então tá bom. Então pode separar as sílabas do 5, tá bom? Pode responder o 4, pode responder o 3. Daqui a pouco a gente continua no exercício 7. Vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Não, pega o estojo dele lá, azul. Não, tá aqui. Quem já acabou o 6 vai fazer um joia para Pro.
o 6. Tá, vou esperar só mais um pouquinho, tá bom? Vai fazendo aí o 5, 4, 3, o 2, o 1. Pode ir fazendo. Que são os que a Pro já explicou, tá? Pode ir fazendo. Posso explicar o 7? João Pedro tem uma dúvida. Pode falar, João. É por causa que eu fiz o 8 e o 7 antes, né? Porque eu achei que já podia fazer. Tudo bem, eu vou explicar e aí você confirma se você fez direitinho, tá bom? Mas não tem problema não, tá? Se quiser ir fazendo, pode ir fazendo. Aí a hora que eu explicar, você vê. Ih, fiz errado. Ou ih, fiz certo, tá bom? Pode falar, Rafa. Tá no mute, não. Ó, me deem um segundinho. Já podem ir fazendo aí. Até o número 6 já pode fazer, tá bom? Que eu já volto. Então, vamos lá. Agora eu quero explicar o 7. Então, vocês vão completar a tabela de acordo com a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Põe todo mundo no 7 aí. Então, vamos lá. Primeira palavra, ó. Chocolate. Você vai ver qual que é a sílaba mais forte. E aí, Fê, espera um minutinho que eu tô explicando. Pode abaixar a mão, prestar atenção, daqui a pouco você fala, tá bom? Então, ó. Chocolate. Você vai ver a sílaba mais forte da palavra chocolate, e aí você vai pôr dentro do quadrinho. Se ela é proparoxítona, você vai escrever ela aí. Se ela é paroxítona, você vai escrever ela aí. Se ela é oxítona, você vai escrever ela aí. A mesma coisa com a palavra coelho, Páscoa, fé e comemoração. Você chama as palavras, vê a sílaba mais forte e coloca no quadrinho certo, tá bom? Fê, pode falar. Ô, Pro, é que eu tava fazendo assim porque eu não tava fazendo. É que eu não tava fazendo. Tá bom, você conseguiu entender a explicação do 7? Então tá, então você pode ir fazendo. Mesmo que você estiver atrasado, pode ir fazendo aí, tá bom? Não tem problema. Fala, Marcos. Ô, Pro, nesse 7 aqui, é cada palavra em um quadro? É, só que tem quadro aí que vai ficar com mais palavras do que os outros, tá? Tem que prestar atenção na sílaba mais forte. Tá bom? Por exemplo, chocolate. Você vai ver qual que é a sílaba mais forte, aí você vai escrever. Ou você vai escrever no quadro da proparoxítona, ou você vai escrever no quadro da paroxítona, ou você vai escrever no quadro da oxítona. Mas é para escrever a palavra inteira. Chocolate. Você vai escrever no quadro certo, tá bom? Pode acontecer que fique algum quadro vazio aí, tá bom? Pode acontecer. Vini, você já fez todos? Então vai fazendo. Pro, já pode fazer a prova? Vai fazendo, mas faz só até o 7, que é onde eu expliquei. O 8 você espera que eu já vou explicar, tá bom? Mas pode ir fazendo.
Daqui a pouco eu explico a 8. Pode falar, João. Fazer a prova do 1 até o 7, pode? Pode fazendo. Tá bom. E aí, se você tiver alguma dúvida, Pro tá aqui, tá bom? E aí, daqui a pouco eu já explico o 8. Ninguém tem dúvida? Do 1 até o 7 não tem dúvida nenhuma? Então tá bom. Fê, tá conseguindo aí, Fê? Babi, tá conseguindo, Babi? Então tá bom. Eu tô aqui, tá? Se tiver dúvida, me pergunta. Pode falar, João. Eu vou fazer o 1 depois. Tá bom. Eu ainda tenho que ler o texto, porque eu cheguei depois. Tá, você chegou a ouvir a explicação do número 1 ou não? Das perguntas ou do texto? Da pergunta, o número 1. A Sim. pergunta 1. Ah, então tá bom. Tá. Posso explicar a questão 8? E aí vocês podem continuar fazendo, tá? Então, para um pouquinho, olha aqui para Pro, que eu vou colocar uma dica aqui na lousa do número 8, tá? Ó, presta atenção aqui na número 8. Então, ó, sublinhe as palavras que possuem dígrafos e circule-os. Então, olha aqui, todo mundo olha aqui na lousa. Então, ó, por exemplo, vou colocar uma palavra aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa palavra tem dígrafo? Se tem, pode fazer um joia para mim. Tem dígrafo, né? Então, quando a palavra tem dígrafo, você vai sublinhar ela, fazer um risco embaixo. E aí você precisa circular o dígrafo. Se ela tem dígrafo, você circula. É isso o exercício 8. Só que presta atenção. No exercício 8 tem 5 palavras. Tem palavra aí que não tem dígrafo nenhum, que só tá aí para te confundir. Então você não vai sublinhar, você não vai circular nada. Agora tem palavra aí que tem 2 dígrafos, e aí você vai ter que circular 2 vezes, tá bom? Então presta atenção, ó, é a palavra coelhinho. Se tem dígrafo, faz o risco embaixo. Feriado, se tem dígrafo, faz o risco embaixo. Família, se tem dígrafo, faz o risco embaixo. Tampa, se tem dígrafo, faz o risco embaixo. E corrida, se tem dígrafo, faz o risco embaixo. Tá bom? E aí vocês podem circular os dígrafos que vocês forem encontrar. Vocês vão circular 4 dígrafos aí, hein? Em palavras diferentes, tá bom? Pode fazendo 8. Alguém tem dúvida do 8? Não? Então tá bom. Fala, Vini. Eu tô muito apertado. Vai lá, corre, rapidinho. E amanhã vocês já sabem, hein? Faz todo o xixi do planeta que tiver que fazer antes da prova começar. Tá bom?
Só um fiozinho. Encosta no papel. O que ela fala? Vou preparando a explicação do 9. Vocês podem continuar fazendo aí, tá bom? Encosta no papel. Encosta no papel. Isso, não tem problema, Felipe. Não vai ficar um tolete de fora, só um pouquinho. Chega. Olha o tanto de cor que você pôs. Não posso encostar sua blusa. Você está usando o lado errado. Posso explicar o 9? Faz um joia. Quem tá comigo e já pode explicar o 9. Então, tá bom. Então, olha só. O 9 tem um quadro aí, não tem? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a palavra seja café. Então, você vai aqui dentro, separar café, ó. Café. Aí, olha só. Se ela for monossílaba, você faz um X aqui. Se ela for dissílaba, você faz um X aqui. Se ela for trissílaba, você faz um X aqui. E se ela for polissílaba, você faz um X aqui. Então, olha, café. Quantas sílabas tem? Faz aí com o dedo. 2. Então, ela é dissílaba. Vou fazer um X aqui. Deu para entender? Próxima palavra, ó. Foi uma ponta. Giz. Dá para separar giz? Não, né? Então, ó, giz é monossílaba, então eu faço um X aqui. Então, aí no exercício 9, tem 4 palavras. Cada palavra é uma coisa. Uma delas é monossílaba, outra é dissílaba, outra é trissílaba, outra é polissílaba. E aí você vai fazer X no lugar certo, tá bom? Vai fazendo aí. Sai no lugar. Sai no lugar. Olha lá em cima. Felipe. Termina. Tá logo. Agora certo, ele vai esperar. O que tá falando? Não consigo fazer. Tem que acertar, tá saindo aqui, ó. Pra mim só falta fazer o texto. Pra mim também, pronto. Tá bom. Ó, vamos ficar todo mundo no mute para não atrapalhar, tá bom? Eu vou esperar mais um minutinho e vou começar a explicar o texto. Fala, Gu. Pode ir já fazendo a 10 ou não? Eu vou explicar, tá bom, Gu? Olha lá o amarelo. Só um minutinho, tá bom? Um minutinho só. Vou explicar para vocês fazerem com calma. Você vai colar e vai cortando. Começa na ponta, filho, na pontinha do barbante. Ponta do barbante. Posso começar a explicar o 10? Então, olha só. Vocês já fizeram um exercício desse. Ah, vou esperar mais um pouquinho, João. Fala direito. Presta atenção Então, tá. na linha. Bom, vocês já fizeram um exercício desse no caderno, né? Sobre a menininha lá do dente,
tá? Então, é a mesma coisa. Cada quadrinho é um parágrafo. O que é um parágrafo? É aquele espacinho com o dedinho que você faz. Então, não é para fazer tudo amontoado aí. Tem que pôr ponto final e colocar na linha de baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro parágrafo e vai contar o que está acontecendo no primeiro quadrinho. Não precisa copiar o que eles estão falando. Você vai explicar o que está acontecendo no primeiro quadrinho. Então, ó, são 3 crianças conversando. Elas estão tristes por quê? Entendeu? Então, esse é o primeiro quadrinho. Aí você põe ponto final. Vai para outra linha. Babi, presta atenção. Babi, você põe um ponto final. Vai para outra linha. Faz um parágrafo e escreve o que está acontecendo no segundo quadrinho aí. Tá vendo que tem um balãozinho na cabeça do Snoopy? Então, você vai escrever aí o que aconteceu. Ponto final, faz um parágrafo na outra linha. E aí você vai escrever o que está acontecendo no terceiro quadrinho. Você vai explicar que tem uma menininha chamando o menino para sair lá fora e ele não quer ir. Tá vendo? Então, explica aí. Peraí, João, deixa eu terminar de explicar, tá? Aí depois você vai fazer um ponto final, vai fazer mais um parágrafo e vai explicar o que aconteceu no final. Então, sempre tem que ter parágrafo, ponto final, presta atenção. Não precisa ter ninguém falando, mas se quiser, sabe que é 2 pontos e travessão, tá bom? Não precisa fazer somente 4 parágrafos, você pode fazer mais do que isso. Se precisar, você vira a folha, que ela tá em branco atrás e você continua a história, se você quiser, tá bom? Então, presta muita atenção e faz a história aí com muito cuidado. Fala, Gu. Precisa ter quantas linhas? Não tem quantidade de linhas. Tem, na verdade, a quantidade de parágrafos. Tem que ter pelo menos 4. E aí você pode fazer mais, tá bom? Fica à vontade. Você tem que contar tudo que você tá vendo aí. Fala, João Gabriel. Ô, Pro, é para explicar fazendo um texto ou é só para explicar? É um textinho. Então, era uma vez, ou certo dia, de repente. Tem que usar essas palavrinhas para montar um texto. Tá bom? Ah, tá. Vitória quer falar? Pode falar, Vitória. É que a minha mãe teve que prestar o celular dela para fazer, mas aí quando eu tô com virada pro outro lado, não é porque eu tô prestando atenção em outra coisa, é porque eu tô prestando atenção pelo notebook. Ah, tá bom, tá Também está conectado. tudo bem, tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Vini, pode falar. Pode começar o texto já? Pode começar. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Só vou falar a última coisa, depois eu não vou falar mais. Quando eu terminar o texto, você vai ler o texto para ver se tem alguma palavrinha errada, mas é para você corrigir, não é para sua mãe corrigir, tá bom? Então você vai ler o texto e vai ver aí, nossa, o que tem de errado? E aí você vai arrumar. Outra coisa, vai olhar a prova inteira como se você fosse a professora e você vai corrigir para ver se está faltando alguma coisa, se você esqueceu de escrever alguma coisa, esqueceu algum exercício. Por exemplo, exercício 5, tem muita coisa para fazer no 5. Então, presta atenção para ver se não está faltando nada. Corrija o número 1, para ver se você pôs paroxítona, oxítona, tudo certinho. Então, você vai fazer essa correção. Não é para você deixar a mamãe fazer, tá bom? Você vai cuidar da sua prova. Depois que você corrigir tudo, eu quero ela toda colorida. Então, tudo que tem na prova é para pintar, tá bom? Então, cuidem da prova com muito carinho, veja tudo que tá errado e arruma. Quando acabar, põe no saquinho, tá? É isso. E vocês entenderam o que é para fazer na capa de história? Recortar aquele quadrinho do segundo bimestre e colar aquele quadrinho no meio e desenhar em volta na folha do caderno. Vocês entenderam? Então tá bom. Então agora vocês podem fazer isso, esses quadrinhos que a Vitória tá segurando, ó, mostra aí, Vi.
Esses daí, ó. Vocês vão recortar, colar no meio do caderno de história e aí desenhar um índiozinho, a oca, as coisas que a Pro colocou lá no grupo, tá bom? Então, terminem a prova aí de português. Façam com muito cuidado, com muito capricho, pintem tudo. E se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, tá bom? Eu estou por aqui. Vini, pode falar. Pode ir fazendo, pessoal, pode ir fazendo. Fala, Vini. Ô, Pro, eu posso pegar o meu saquinho com todos os que a Vitória mostrou, com tudo lá? Não precisa agora não, Vini. Faz a prova e aí depois você faz, tá bom? É só para vocês não esquecerem que tem que fazer a capa do caderno de história também e pintar o desenho também, tá? Hoje é só isso que tem para fazer. Eu tô louco pra dar um abraço na senhora, Pro. Mas não esfrega o dedo, só vai amassando pra baixo. Então vai fazendo aí. Nath, pode falar. Ó, acompanha a curvinha do desenho. Pro, o que eu quero falar não é muito bem sobre a prova, mas é sobre Ó, o tempo. só toma cuidado. Só toma cuidado aí para não sair uma resposta sem querer, tá? Tá. Vai. Então, é porque o meu pai, né, Ah, vem de Havaia, né? Aí tem alguma coisa aí que eu esqueci. É tipo a videoconferência. Aí dá pra fazer mais de 40 minutos, dá pra fazer o quanto tempo quiser. então a gente vai aumentar a quantidade de tempo. É que essa semana, como era prova, não dava para mexer, porque tem gente que não sabe mexer no Meet. Mas na semana que vem a gente já vai aumentar, tá bom? Ó, vou deixar um beijão aqui para vocês, cheinho de amor. Caprichem aí na prova, me chamem se tiverem dúvidas, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Quando terminar, põe no saquinho, mas confere a prova, confere, vocês têm que conferir, tá bom? Então, ó, um beijão. Qualquer coisa me chama aqui. Tchau, Pro.